Cuidado e atenção. No nordeste de Inglaterra, um caminhão cheio de ovelhas para deixar dois mochileiros americanos que apanharam boleia, David Kessler e Jack Goodman. O condutor lembra-lhes que devem manter-se na estrada antes de partir, e a dupla começa a percorrer os pântanos de Yorkshire. Tudo faz parte de uma viagem de 3 meses que mais tarde os levará à Itália, onde Jack espera encontrar a rapariga de quem gosta desde o 8º ano. Quando a noite começa a cair, os amigos decidem parar numa pequena cidade para descansar e jantar. Encontram um bar chamado The Slaughtered Lamb, o cordeiro abatido, com um letreiro perturbador que mostra uma cabeça de lobo a sangrar, mas decidem entrar na mesma. Todos lá dentro ficam imediatamente em silêncio e não voltam às suas coisas até que os rapazes tenham feito o seu pedido. Enquanto esperam, Jack repara em algo pintado na parede. Uma estrela de 5 pontas, normalmente usada em bruxaria como representação do lobisomem. Ele pergunta por que é que tem aquele pentagrama ali, o que faz com que toda a gente no bar fique imediatamente hostil e expulse os amigos, mesmo quando começa a cair uma tempestade lá fora. A empregada do bar não concorda, acha que não é correto deixá-los ir embora assim. Mas os homens não lhe dão uma palavra. Mais uma vez, pedem a David e Jack que se vão embora, lembrando-lhes que devem permanecer nas estradas e ter cuidado com a lua. Depois de a dupla se ter ido embora, os homens voltam a discutir o assunto, considerando o facto de terem provavelmente enviado os rapazes para a sua morte, mas o que está feito está feito. De qualquer forma, contar-lhes a verdade teria sido uma má ideia, uma vez que os rapazes não acreditariam neles. Quando o uivo de um lobo começa a ecoar na zona, o barman pede ao e homens que vão buscar os rapazes, mas eles fingem não ouvir nada. Entretanto, David e Jack saem acidentalmente da estrada enquanto se divertem à chuva. Começam também a ouvir o lobo a uivar e tentam regressar, mas apercebem-se que estão perdidos e tentam correr na direção oposta aos ruídos. No entanto, David tropeça e cai, dando tempo ao lobo para o apanhar e atacar. A fera salta para cima de Jack e mata-o. Depois vai atrás de David, mas só consegue arranhá-lo e mordê-lo uma vez antes de os homens do bar chegarem e o matarem. Antes de desmaiar, David repara num homem nu no chão, a sangrar dos ferimentos de bala. 3 semanas depois, David está num hospital em Londres, sob os cuidados do médico J.S. Hirsch e da enfermeira Alex Price, que discutem o seu caso enquanto ele ainda está inconsciente. O relatório da polícia diz que ele foi atacado por um lunático em fuga. Depois de sonhar que estava a correr pela floresta, David acorda finalmente e encontra o médico e um funcionário da embaixada americana, que lhe diz que as famílias dele e de Jack já foram informadas do que aconteceu. Começa a passar-se quando ouve que Jack está morto e a enfermeira dá-lhe um sedativo. Mas antes de voltar a desmaiar, esclarece que não foi atacado por um lunático. Foi mesmo um lobo. Algumas horas mais tarde, 2 detetives da Scotland Yard vêm fazer algumas perguntas a David, mas não acreditam quando ele diz que foi atacado por um lobo. O relatório da autópsia dos polícias de Yorkshire e os depoimentos das testemunhas dizem que foi um homem, pelo que pensam que David deve ter alucinado devido à concussão, a não ser que ele acredite seriamente que pode provar uma espécie de conspiração de monstros. David não compreende como é que pode ter havido testemunhas e o Dr. Hirsch atribui a culpa a problemas de memória. Mas David assegura-lhe que a sua memória está bem. É da sua sanidade que ele começa a duvidar. Mais tarde, David sonha que está novamente a correr pela floresta. Desta vez, vê-se nu e a saltar para cima de alguns animais selvagens para os comer. Quando lhe trazem o almoço, ele não tem fome e recusa-se a comer. A enfermeira Alex não pode dar-lhe os comprimidos se ele estiver de estômago vazio, por isso começa ela própria a alimentá-lo à força, um gesto que David considera cativante. Quando David volta a adormecer, surge outro pesadelo. Desta vez, está a correr pela floresta com as suas roupas de viagem e vê-se na cama do hospital, fazendo uma cara monstruosa a Alex quando ela vem ver como ele está. Quando acorda, diz ao Dr. Hirsch que os seus sonhos nunca tinham sido tão vívidos e reais, mas o médico limita-se a verificar se os ferimentos estão a sarar bem e atribui os pesadelos à experiência traumática. David não quer ficar sozinho, por isso o Dr. Hirsch aceita enviar-lhe alguém que lhe faça companhia à noite. À noite, Alex vem ler para ele, mas quando David adormece, começa a ter outro pesadelo.
Desta vez está na casa da família e tem de ver como os soldados monstruosos matam toda a gente antes de pegarem fogo à casa. Assim que acorda, conta o sucedido a Alex, mas um soldado monstruoso entra pela janela e mata-a também. É de manhã quando David acorda a sério desta vez. Prepara-se para tomar o pequeno almoço, mas de repente vê algo bastante chocante. O fantasma de Jack está no quarto, ostentando as cicatrizes que o lobo lhe deixou. Depois de contar a David sobre todas as pessoas que foram ao seu funeral, Jack transmite-lhe a mensagem que veio buscar. Foram atacados por um lobisomem e ambos foram amaldiçoados por isso. Jack andará pela terra no limbo até que a maldição seja levantada, e David transformar-se-á num lobo quando a lua cheia chegar dentro de 2 dias. Se ele quiser evitar matar pessoas e salvar Jack, então David tem de morrer. Esta notícia deixa David muito perturbado, e ele recusa-se a ouvir Jack por mais tempo, por isso chama a enfermeira. Mas quando Alex chega, Jack já se foi embora. David beija Alex antes de lhe dizer que é um lobisomem, e que o fantasma do seu melhor amigo o visitou. Mas Alex pensa que ele andou a sonhar outra vez, pelo que David aceita essa explicação. Agora que David está suficientemente saudável para ter alta, Alex convida-o a ficar no seu apartamento, pelo que vão para lá depois de pararem para fazer compras. Depois de Alex mostrar a casa a David, os dois acabam por partilhar o duche e a cama durante a noite. Quando terminam e Alex adormece, David vai à casa de banho e encontra novamente o fantasma de Jack, desta vez com o aspecto de ter começado a apodrecer. Depois de provocar David por ter arranjado uma namorada enfermeira, Jack recorda-lhe mais uma vez que precisa de morrer antes de acabar por matar alguém. David tenta convencer-se de que isto não é real, e Jack vai-se embora quando Alex acorda e aparece quando ouve vozes. Ela ouve David quando ele partilha as suas preocupações, especialmente quando ele diz que nos filmes antigos só a pessoa amada de um lobisomem o podia matar. Alex conforta-o e diz-lhe que é a culpa a falar, que ele provavelmente só se sente mal por não ter conseguido salvar Jack. No dia seguinte, o Dr. Hirsch vai até Yorkshire para visitar o The Slaughtered Lamb e verificar a história de David. Toda a gente no bar finge que não sabe do que ele está a falar quando ele começa a fazer perguntas. E quando Hirsch repara na estrela na parede, dizem-lhe apenas que já lá estava quando compraram a casa e que a deixaram como decoração tradicional. Como não vai encontrar respostas aqui, Hirsch decide ir-se embora, mas a caminho do carro encontra um homem à sua espera. Este homem avisa-o de que David e as pessoas que o rodeiam correm perigo. Mas antes que possa dizer mais alguma coisa, um homem do bar aparece e fala-o desistir do assunto. De volta a Londres, Alex está a sair para o trabalho e David sai para lhe dar um beijo de despedida. Agora, ele trancou-se acidentalmente fora de casa, por isso tem de dar a volta e trepar pela janela. Enquanto tenta fazer isso, um cão e um gato passam por ele e os 2 animais reagem de forma muito hostil à sua presença. Uma vez dentro de casa, David verifica os seus dentes e rosna para o espelho, mas não nota nada de estranho. Depois foge de casa, ansioso por encontrar uma presa. As suas primeiras vítimas são um casal que está de visita a uns amigos para um jantar. David apanha-os no jardim e mata-os ali mesmo. Ao ouvir os barulhos lá fora, o dono da casa vai verificar e encontra os corpos logo após a saída do lobo. Entretanto, no hospital, Hirsch está preocupado com David e faz com que Alex ligue para a casa dela para saber como ele está. Quando ninguém atende o telefone, Hirsch decide partilhar com Alex o que descobriu em Yorkshire. O caso foi encerrado, perderam o ficheiro, e os ferimentos de David foram tratados antes de ele chegar a Londres, mas nenhum médico o viu, o que significa que toda a comunidade está a esconder o que aconteceu ali. Hirsch acredita que se trata de histeria coletiva e que se toda a gente naquela cidade acreditava que se tratava de um lobisomem, é óbvio que a mente de David, depois de ter passado por um trauma, também acreditaria. Na manhã seguinte, David acorda completamente nu dentro da jaula dos lobos no jardim zoológico, sem qualquer memória do que aconteceu. Os lobos não parecem importar-se com ele, por isso ele escapa facilmente da jaula e esgueira-se, escondendo-se nos arbustos e atrás das paredes. Primeiro, rouba alguns balões a um miúdo para se tapar e correr com mais facilidade. Depois, tira o casaco de uma senhora de um banco. Depois de o vestir, apanha o autocarro para regressar a casa, recebendo muitos olhares estranhos pelo caminho. Entretanto, o Dr. Hirsch telefona a Alex para saber se ela tem notícias de David.
Como ela ainda não o viu, Hirsch vai buscar o jornal, que publicou um artigo sobre todas as mortes da noite anterior. Quando David chega à casa, Alex fica aliviada por o ver, mas não nota nada de estranho para além da sua história de ter acordado no jardim zoológico. Quando o Dr. Hirsch telefona novamente para saber como está, Alex diz-lhe que David está confuso e entusiasmado, mas longe de estar louco. Na verdade, está bastante lúcido. Hirsch decide não lhe dar a notícia e pede-lhe que leve David para o hospital para que possa ficar sob a sua supervisão. O casal decide apanhar um táxi para o hospital e, enquanto tentam conversar, o motorista comenta as mortes, salientando que todas as vítimas foram mutiladas. David adivinha imediatamente que a culpa foi dele e faz com que o motorista pare o carro para que ele possa sair e procurar um polícia. Alex não quer que ele se entregue porque acha que o lugar dele não é na cadeia. Ele só precisa de ajuda, mas David não lhe dá ouvidos. Encontra um polícia e diz-lhe que matou aquelas pessoas ontem à noite. Mas como o agente não faz nada, David começa a insultar o polícia e a família real, tentando ser preso. O polícia pensa que David é um louco e deixa-o com Alex, depois sai e pede a todos os curiosos que façam o mesmo. De repente, David diz a Alex que a ama e beija-a antes de fugir, porque ela não deve estar perto dele agora que ele é perigoso. De volta ao hospital, Hirsch recebe novamente a visita dos detetives, que admitem que o relatório do laboratório pensa que o assassino era uma espécie de animal. Prometem que vão encontrar David, mas recusam-se a aceitar que ele possa estar ligado a AOS e assassínios. Entretanto, David telefona à família para lhes dizer que os ama. Depois tenta usar uma faca para acabar com tudo, mas não consegue. Enquanto pensa no seu próximo passo, encontra o fantasma ainda mais podre de Jack à porta de um cinema para adultos, pedindo-lhe que o siga até lá dentro. David segue-o e encontra Jack sentado ao fundo da sala, pronto a dizer, "Eu bem te disse", antes de o apresentar a alguns novos amigos fantasmas. Todos os fantasmas das vítimas de David aparecem à volta deles, e juntamente com Jack, começam a dar ideias de como acabar com as coisas de forma mais eficaz do que com uma faca. Infelizmente, não chegam a acordo sobre um método antes de a lua cheia aparecer, e David começar a transformar-se novamente. Os outros espectadores são rapidamente vítimas do seu ataque, e quando o porteiro entra para verificar o barulho, também morre. Uma multidão começa a formar-se à volta da entrada do cinema quando o bilheteiro começa a gritar por socorro e rapidamente a polícia chega também para ajudar. Um agente entra no edifício e encontra o lobo a alimentar-se do corpo, pelo que sai rapidamente a correr e pede a AOS outros polícias que o ajudem a baixar as portas. Mais polícias chegam para ajudar, incluindo os detetives. Mas não importa quantos deles seguram as portas, David é demasiado forte. O lobo rompe a persiana e mata o detetive antes de fugir, provocando um enorme acidente de viação no meio da rua. No hospital, Hirsch fica a saber deste incidente e conta a Alex que sai a correr para tentar ajudar David. Ela encontra-o seguindo os agentes da polícia, que encurralaram o lobo num beco. Ainda acreditando que pode apelar à consciência de David, Alex aproxima-se do lobo, oferece a sua ajuda e diz-lhe que o ama. Mas isso não é suficiente. David rosna-lhe e os polícias matam-no antes que ele possa atacar. Alex vê o lobo voltar à sua forma humana e morrer nu no chão. Essa foi a história de um lobisomem americano em Londres. Se você chegou até aqui, eu conto com o seu like, para revivermos mais filmes como esse. Obrigado. E até a próxima.